Fala, galera! Finalmente chegamos ao parágrafo de conclusão da redação. Para você entender melhor esse processo, eu montei um vídeo aqui trabalhando com aquele velho joguinho, né, dos 7 erros. Então, como é que funciona? Eu escolhi um tema. Que tema foi esse? A relação do tempo na vida do homem. Então, como é que se sucede essa relação? Se o homem aproveita bem o tempo ao longo da sua vida? Imaginemos que eu tivesse escrito um texto dissertativo em relação a isso, tivesse exposto ali a minha opinião e precisasse concluir, precisasse fechar essa ideia. Aí eu construí aqui para você um parágrafo, tá, de conclusão, e em cima desse parágrafo que a gente vai analisar agora, a gente vai catar os tais dos 7 erros juntos. Preparados? Então vamos lá. O parágrafo começa assim. Portanto, a partir dos argumentos expostos ao longo do texto, podemos concluir que o homem realiza muitas tarefas diárias. O homem trabalha cada vez mais para poder sustentar os filhos e a casa, tendo assim uma vida mais confortável. Por conta disso, acaba ficando sobrecarregado e não realiza muito bem todas as suas atividades. As empresas acabam exigindo um tempo cada vez maior dos seus funcionários, o que acaba reduzindo e prejudicando o tempo para ficar com a família. Abrir mão de propostas de trabalho até mesmo interessantes poderia resolver essa questão, cabendo a cada um de nós escolher. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Vou pegar aqui, ó, aquele primeiro período clássico do parágrafo, que é o tal do tópico frasal, ou seja, aquela primeira frase ali, ou melhor, aquele primeiro fragmento que consegue resumir, né, a ideia de um parágrafo. Só que esse tópico frasal, ele teria tudo para estar fechando o texto direitinho, né? Até porque eu começo aqui, ó, com aquele conectivo importante, que é o portanto, né? Falo da necessidade que o homem realiza muitas tarefas diárias, só que ele tem uma falha, tá? Que falha é essa? Essa parte aqui, ó, que começa do a partir dos argumentos expostos ao longo do texto, podemos concluir que é aquela boa e velha encheção de linguiça, né? Não tenho que escrever, vou enxertar aqui um monte de palavras para ocupar espaço, né? Ocupar a linha do meu texto, e isso é uma furada, isso não funciona na redação. Então, por exemplo, a partir dos argumentos expostos ao longo do texto, esquece isso daqui. Tá? A gente não deve fazer referência do texto no próprio texto, que é aquela chamada metalinguagem. Isso não fica legal na redação. Além disso, a gente está na conclusão. É óbvio que a gente está concluindo. Eu não preciso disso aqui, ó. Podemos concluir que isso se torna redundante para o meu texto. Mas, Priscila, como é que eu marco o fechamento da minha ideia? Existem conectivos para isso e, portanto, ele está aqui para provar. Portanto, logo, assim, dessa forma, né? São expressões que concluem o raciocínio. Então, eu não preciso dizer que eu estou concluindo, porque eu já estou na conclusão. Repara que se eu tirasse essa parte que eu risquei aqui para você, eu teria, portanto, o homem realiza muitas tarefas diárias. O tópico frasal estaria sequinho, perfeito, resumindo a minha ideia. Primeiro erro, já achamos. Não sei se você reparou, tá? Mas a conclusão, ela está um tanto quanto extensa. Ou seja, eu tenho um parágrafo muito longo, né? Olha aqui, ó, a gente combinou que o ideal seria que o meu parágrafo girasse em torno ali entre 4 e 6 linhas. Tudo bem aqui que a gente tem um texto digitado, só que esse texto digitado tem mais de 12 linhas. Provavelmente, se você colocasse isso no papel, né, você teria ali não menos do que 10 linhas. Então, assim, a extensão do parágrafo, ela deve ser comedida, né? Lembra daquela simetria que tem que acontecer entre um parágrafo e outro, tá? Eles precisam ter mais ou menos um número muito grande de linhas, e nesse caso aqui, a gente fez isso por outro erro grave. Então, que outro erro é esse? Bom, até agora a gente viu aquele tópico frasal ali, né, com elementos em excesso, e a gente comentou do tamanho do parágrafo. Por que será que esse parágrafo ficou tão grande? Tá? Não sei se você reparou, mas existem muitas palavras repetidas, né? Então, a gente repete muito o homem trabalha, tá? O acaba ficando, acaba reduzindo, que aí a gente já vai entrar numa outra falha. Repetição vocabular, tá? É um erro de texto. Evita repetir palavra no seu texto. Isso interfere diretamente na progressão da sua redação, tá?
Exige muitas vezes ali a tal da pobreza vocabular, né? Eu não sei que outra palavra usar e acabo repetindo aquilo muitas vezes. Isso torna seu texto cansativo, não é bacana. Então, a repetição vocabular votou contra aqui o seu texto. Eu não sei se você reparou, a gente usa uma construção aqui que é o tal do gerundismo. Tá? O que é o gerundismo? Ó, acaba ficando, acabam exigindo, acabam reduzindo, acaba prejudicando. Isso deixa o texto muito arrastado, tá, gente? Não acaba ficando, fica. Não acaba exigindo, exige. Não acaba reduzindo e prejudicando, reduz e prejudica. Então, assim, essa coisa de ficar usando muito o gerúndio prejudica também o seu texto, tá? Então, deve ser evitado. Então, até agora, o que eu tenho ali? O tópico frasal, que está com elementos em excesso. Eu tenho um tamanho de texto muito grande. Eu tenho repetição de palavras e eu tenho gerundismo. Estamos com 4 erros, faltam outros 3. Eu não sei se vocês repararam, o parágrafo ele está grande, porque eu cometo aqui uma falha de estrutura, uma falha de construção. Eu não sei se vocês perceberam, junto aqui comigo, quando eu começo a dizer que o homem, né, aqui, ó, trabalha cada vez mais para poder sustentar os filhos e depois que fica sobrecarregado, depois eu entro aqui, ó, falando das empresas que acabam exigindo um tempo maior dos funcionários, reduzindo o tempo para ficar com a família. Essa parte aqui interna, tá, do meu parágrafo é como se eu tivesse, na verdade, desenvolvendo na conclusão. E, gente, a conclusão, ela não é para desenvolver argumentos. A conclusão fecha o seu texto. Quais são os compromissos que uma conclusão deve ter? A conclusão, ela deve retomar a tese, que é aquela opinião destacada lá no comecinho do texto, tá? A conclusão, ela deve fechar o seu raciocínio e, no máximo, a conclusão pode trabalhar ali com soluções, com sugestões, com propostas interessantes para o problema que está sendo tratado. Nesse caso aqui, no meio do meu parágrafo, é como se eu, de alguma maneira, ainda tivesse, sabe, desenvolvendo a ideia. Isso acontece muito quando você, às vezes, esquece de colocar alguma coisa lá ao longo do texto, aí chega na conclusão, naquela correria e fala, eu esqueci de falar, vou colocar aqui mesmo. Não faça isso. A conclusão não é lugar para você argumentar, para você desenvolver argumentos. Tá? A conclusão é o momento de fechar o seu raciocínio. Tá? Então, isso também acabou favorecendo o tamanho do meu parágrafo. Além disso, toda vez que a gente fala de Enem, a gente fala de proposta, a gente fala de solução. Eu tenho um problema nesse texto, que é exatamente o homem não saber lidar bem com o tempo ao longo da sua vida, né? Não saber organizar bem as suas tarefas. E aí, se você reparou, aqui no finalzinho do texto, ó, eu lanço um período onde eu começo a tentar inserir uma proposta. Então, eu jogo, abrir mão de propostas de trabalho até mesmo interessantes. Espera aí. Se a proposta é interessante, eu não deveria abrir mão. Parênteses, abrir mão é uma expressão coloquial, ok? Em vez de usar o abrir mão, de repente dispensar, tá? Caberia melhor ali. Abrir mão de propostas de trabalho interessantes poderia resolver essa questão. Peraí, o poderia resolver, tá ok, estou no plano da hipótese, né? Estou jogando ali com uma possibilidade. Agora, se a proposta é boa, ou se ela é interessante, né, eu não espero que ela seja jogada fora. Pelo contrário, eu deveria aceitar. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de proposta que você apresenta para que ela não se torne incoerente. Isso pode ser um erro grave para o seu texto, tá? Então, tem que tomar cuidado. Proposta cabe? Cabe, se ela for viável e coerente com o tema. Só falta um erro, né? Que erro é esse? Olha essa última frase, gente. Uma das piores frases para se usar num texto dissertativo argumentativo. Qual é o meu objetivo nesse texto? Defender uma ideia. Argumentar para defender essa ideia. Fechar o meu raciocínio retomando essa ideia. De repente eu fecho o meu texto com reticências, ou seja, deixo no ar, isso não pode acontecer, tá? Evite terminar seu texto com reticências, com perguntas, não deixe a ideia no ar. Quando eu uso a frase cabendo a cada um de nós escolher,
Além dessa frase estar totalmente desconexa, não tem coesão nenhuma aqui em relação a outra frase, ela está solta, eu estou jogando a responsabilidade para o leitor. Na verdade, não somos nós, ou melhor, cada um de nós que escolheremos. Eu estou escolhendo. Eu tenho o problema, eu tenho que apresentar a solução. Então, esse tipo de construção não funciona. Bem, recapitulando então, quais foram os 7 erros? Primeiro, parágrafo muito extenso. Depois, aqueles elementos em excesso do tópico frasal, né, o podemos concluir, ou a partir dos argumentos expostos. Terceiro, repetição de palavras, repetição de vocabulários. Quarto, o tal do gerundismo. Quinto, desenvolver argumentos na conclusão. Sexto, aquela proposta ao final do texto, né, completamente incoerente, inviável para o problema tratado. E, por último, aquela frasezinha de fechamento, que era o cabendo a cada um de nós escolher, né, que é completamente imprópria quando a gente trata de um texto dissertativo argumentativo. Por hoje é só, galera. Espero que todos tenham entendido, captado os 7 erros, para não cometê-los, obviamente, na redação. Até a próxima. Tchau, tchau.